Amados, vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14, livro lá do Antigo Testamento, um profeta, um dos profetas maiores, né? Maiores, conhecido como dos profetas. Dessa forma, não pela sua importância, porque ele é mais importante, por ser mais importante que os outros profetas, não. Apenas pela quantidade de material, de profecias que Deus assim quis fazer por intermédio de Ezequiel. Ezequiel 14, versículos do 1 ao 11. Amém, meus irmãos? Vamos ler? Diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Verso 6. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vamos orar, queridos irmãos. Amado Deus, tua palavra é a fonte de todo saber. Tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Desejou, a forma como o Senhor desejou se revelar a nós, está aqui na tua palavra. Ela é suficiente, ela é inspirada por Deus. Ela não contém erros. Ela não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Nós assim cremos, ó Pai. E ela, ó Pai, preservada pelo Teu Espírito Santo, é esse mesmo Espírito que preservou a Tua palavra durante tantos séculos, para que esta chegasse até nós. É o mesmo Espírito que hoje, Pai, precisamos, carecemos e rogamos, para que este possa aplicar essa palavra ao coração do Teu povo, nos transformando, nos fazendo a Tua imagem, Senhor. A imagem do Teu Filho. Que o Senhor possa nos abençoar aqueles que estão em seus lares agora, em qualquer outro lugar, acompanhando essa exposição, esse culto, Pai, pela internet, Senhor. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês sabem o que é iconoclastia? Nome esquisito esse, né?
Essa palavra, ela talvez, de cara, alguns já devem saber, outros não, mas ela tem muito a ver com a gente. Essa palavra ela é composta por dois radicais gregos, que muito simples dizem assim, o prefixo diz assim, imagem, né, ícone, se a gente fizer a transliteração, ícone, né, imagem, e a parte final é destruir, ou seja, destruir imagens, é o ato de destruir imagens. Sabe, essa palavra, ela nos remete a alguns momentos históricos. Por exemplo, na época do Império Bizantino, onde havia uma ascensão da idolatria a partir do século VIII. E aí houve esse movimento religioso radical e os adeptos dessa prática, eles destruíam todas as imagens religiosas ali. As imagens de Jesus, imagens de Maria, dos anjos e dos santos. Então houve esse movimento que durou séculos. Eram os iconoclastas da época. Iconoclastas. Esse termo, tem uma conotação também de vandalismo. Não é o nosso caso. Mas veja só, um cenário recente. Tivemos esses movimentos aí em relação àquele homem negro que foi assassinado lá nos Estados Unidos, e aquilo gerou uma onda de protesto muito grande, e dentro dessa onda de protestos, não sei se você acompanhou nos telejornais, que dizia um grupo de vândalos, a gente pode dizer, alguns dizem que foi um revisionismo histórico, a gente vai mais pelo vandalismo, que começaram a quebrar monumentos, né, estátuas, imagens de pessoas, de escravagistas, de pessoas que defendiam essa questão da escravidão séculos atrás. No nosso caso, a gente pode pensar que o cristianismo ele tem muito a ver com essa questão da iconoclastia, não no sentido de destruir imagens literalmente, mas de abandonar uma prática idólatra. Veja, o ato de adorar imagens, ele é somente um aspecto da idolatria. E quando a gente lembra dos mandamentos, quando Deus institui os mandamentos, aqueles mandamentos foram dados ao povo de Deus, para que esse povo se afastasse da prática idólatra. Não terás outros deuses diante de mim. Obviamente, dentro daquela da religião dos primórdios, né, da humanidade, havia já a idolatria. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. O cristianismo tem a ver com o abandono dos ídolos. Em várias cartas, em várias passagens bíblicas, a gente vê esse imperativo, esse lembrete, essa exortação dos apóstolos, inspirados por Deus, dizendo assim: vocês foram tirados dos ídolos, vocês foram tirados de dentro do paganismo, não voltem mais, não retornem mais para essa prática idólatra. Se a gente pensar em Abraão, nosso pai na fé, ele foi tirado da sua terra de Ur dos caldeus e foi tirado dentre os seus deuses, os deuses dos seus pais. Então há esse movimento assim de arrancar, de tirar o povo de dentro da idolatria. Só que eu queria ver com você um aspecto mais profundo da idolatria. Algo que muitas vezes a gente não para tentar, a gente não para perceber, mas que também é o primeiro passo e a primeira prática idólatra. A materialização da idolatria, de você fazer algo para adorar e se prostrar, na verdade já é uma manifestação da idolatria que já se iniciou. Mas aí é spoiler. Vamos olhar para esse texto e eu queria ver com vocês esses passos da idolatria. No primeiro lugar, eu quero ver com vocês sobre a fonte de toda idolatria. Depois a gente vai ver a consequência dessa idolatria. E por fim, nós vamos ver o aspecto da mudança da idolatria, o da libertação da idolatria, de você se afastar dos falsos deuses. Então tem todo esse processo, onde é que nasce a idolatria, qual a consequência dessa idolatria, e nós vamos ver um convite para abandonarmos a idolatria. Será que é possível?
É possível, sim. Vamos olhar. A fonte de toda a idolatria. Ezequiel, ele foi um profeta que viveu num período mais crítico da história. Um período turbulento, nebuloso para a história do povo de Israel. Na verdade, todo o contexto profético é um tempo difícil. Quando nós olhamos todos os profetas, a história de todos os profetas, eles foram levantados num tempo de crise espiritual, onde o povo de Israel estava se distanciando do seu Deus. Com Ezequiel não é diferente. Ele conviveu ali entre os altares pagãos, construído pelos próprios israelitas, e ele segue essa questão geográfica da idolatria do povo de Israel, porque Ezequiel, ele nasce em um território do povo de Deus, em Judá, mas ele passa por esse processo de transição quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então Deus levanta Ezequiel numa terra pagã, na Babilônia, para exortar o povo de Deus que tinha sido levado para lá. Então, é um tempo de idolatria. Ezequiel foi levado na primeira de 3 invasões. Nabucodonosor invade Judá em 3 ocasiões. Ele leva, não é? A primeira leva, ele tem a Babilônia tem esse interesse de levar as pessoas mais doutas, os jovens, para que pudessem contribuir lá na Babilônia. É nessa primeira leva que Ezequiel é levado para lá. Depois eles retornam, saqueiam o templo, destroem a cidade e aí completam todo esse período de invasão. Quando a gente olha o livro como um todo, o livro de Ezequiel, a gente pode perceber 2 facetas dele. A primeira delas diz respeito ao abandono de Deus. Deus abandona o seu povo. Mas quando a gente fala em abandono de Deus, fica parecendo um pai que não quer saber do seu filho. Mas, na verdade, é a resposta de Deus à desobediência do povo. Eu me lembro muito de Romanos, capítulo 1. Não é? Quando os homens se afastam de Deus, como resposta disso, Deus entrega os homens aos seus próprios prazeres. Aqui é dentro de um contexto mais do seu povo. Então, a gente pode ver Ezequiel, as profecias de Ezequiel divididas dessa forma. Deus se afastando do povo e Deus se aproximando do povo. Deus se afasta, mas Deus se aproxima, mediante o arrependimento do povo de Israel. Israel estava descendo ladeira abaixo, com uma decadência espiritual. Eles perderam tudo que você possa imaginar. O que você puder imaginar, Israel perdeu, Judá perdeu, mas eles só não perderam uma coisa. Antes de você dar um glória a Deus, eu vou dizer, eles não perderam os seus ídolos. Aqueles velhos ídolos que começaram a ser adorados nesse sincretismo religioso dentro dos muros de Judá. Quando eles são levados cativos para a Babilônia, você poderia imaginar, não, esse não foi um tempo de reflexão. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos sofrendo? Por que nós estamos passando por isso? Mas, pelo contrário, aquele povo leva os seus falsos deuses de Judá e agora, num ambiente totalmente propício à idolatria, que você imagine, se em Judá, onde havia a profecia, onde havia era a cidade de Deus, o povo de Deus, os costumes de Deus, as festas de Deus, o povo estava sucumbindo e caindo numa prática idólatra. Imagine agora na Babilônia, onde era um ambiente onde a idolatria se alastrava tranquilamente, sem nenhuma repreensão. Aí nos surge uma pergunta: um crente pode ser idólatra? Um crente pode ser idólatra? Não deve, mas pode cair em idolatria. E eu falo mais uma vez dos mandamentos. Quando Deus dá os mandamentos ao povo de Israel, por que Ele daria o mandamento ao povo de Israel? Não assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Se o povo não tivesse essa queda pela idolatria, porque esse é um sinal da queda, são vestígios da queda no ser humano. Então, o crente, aquele que crê em Cristo Jesus, ele foi liberto dos deuses, mas ele está sendo liberto dos deuses. Você vai perceber isso, talvez você já perceba isso na sua vida.
Idolatria, o que é? Se a gente puder pensar, a gente tentou fugir aqui do entendimento convencional, não é? E é se prostrar diante de uma imagem. Isso é muito superficial. A gente pode ver que a idolatria diz respeito a um compromisso que a gente firma no nosso coração, algo que a gente ama de forma desordenada, algo que a gente ama mais do que a Deus. Então, idolatria, de maneira muito simples, significa isso. Ezequiel vai nos dizer algo interessante. Onde é que nasce a idolatria? E ele vai dizer no versículo de número 3, diante dos anciãos da cidade, Deus lhe dá uma palavra mais íntima agora a Ezequiel. E ele diz assim, veio a minha palavra do Senhor no verso 2, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Em outra ocasião, mais à frente, ele vai repetir a mesma coisa. Esse povo é idólatra. Apesar de ter um discurso religioso, apesar de conservar ainda certas práticas da religião de Israel, esse povo levantou ídolos no seu coração. Nem parecia, mas Deus revela ao profeta Ezequiel, o problema está no coração. A fonte de toda idolatria está dentro da gente. Adoração é coisa do coração, gente. Deuteronômio 10:12 diz assim, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames? E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma? Aqui Moisés vai falar que Deus requer do povo que eles temam o Senhor e andem em todos os seus caminhos e o ames. Isso diz respeito ao que é o coração, e o sirva de todo o coração. Sim, essa é a máxima do principal mandamento, amar a Deus de todo o coração. É aqui que nasce a religião, é aqui que nasce a adoração. Então, qualquer homem na face da terra que tenha um coração, ele é um adorador. Em qualquer parte, em qualquer lugar. Ele nasceu para adorar, mas o grande problema é, não o fato dele adorar, de ser adorador ou não, mas o que é que você adora? Qual é o seu Deus? Religião é coisa do coração. Felipe Fontes, ele é um pastor presbiteriano, ele tem um livro que fala sobre a idolatria. Ele diz de maneira resumida um conceito, ele diz dessa forma: a razão mais fundamental pela qual a idolatria acontece é que, por ocasião da queda em pecado, houve um redirecionamento de nosso senso de adoração de Deus para nós mesmos. A gente poderia imaginar, de Deus para os ídolos, algo que está externo a nós, mas ele diz assim, de Deus para nós mesmos. Criamos ídolos fundamentalmente porque somos escravos de nós mesmos e vivemos para a satisfação de nosso eu. Onde é que tudo isso nasce? Nasce no jardim do Éden. O homem ali que presta adoração a Deus e por causa do declínio, por causa da queda no pecado, agora ele redireciona essa adoração. Ele agora adora a si mesmo, adora a sua própria imagem. É isso. E a gente pode pensar como é importante o coração nesse processo. Como é importante a gente cultivar o nosso coração. É a raiz, né, de onde brota toda a nossa intenção de adoração. Como é importante o crente cuidar do seu coração, nutrir o seu coração. Perseverar em cuidar do seu coração, cuidar do seu jardim. Sim, Cristo nos chamou, nos tirou, como eu já falei ainda há pouco, nos tirou de uma vida de idolatria. Mas nós precisamos, cada dia, voltar para esse Deus e esse Senhor, para que Ele ocupe o trono do nosso coração. Como é importante a gente identificar esse problema. Se você quer identificar o seu problema, vá direto ao seu coração.
Eu já disse aqui várias vezes, é uma frase muito conhecida, mas diz que o coração do problema é o problema do coração. Muitas vezes quando nós estamos conversando com alguém, aconselhando, e é um problema que muitas vezes a gente não remete a uma questão da idolatria, mas quando nós começamos a perceber, começamos a conversar, a gente começa a entender, identificar, tem ídolos aí. Se você quer sondar o seu coração, tentar sondar o coração de alguém com o propósito de ajudá-la, não como um iconoclasta bizantino que sai quebrando tudo, ou dessa turma aí da bagunça. Não, mas de entender qual o problema. Porque muitos dos nossos problemas não são resolvidos, porque nós não mexemos na raiz do problema. De maneira superficial, nós identificamos e colocamos algumas coisas para organizar, mas a vida continua a mesma, a prática continua a mesma, porque os ídolos estão no nosso coração, ainda permanecem ali. O problema é que a gente muitas vezes não quer tratar o problema da sua raiz, porque é um processo difícil, porque vai mexer em muita coisa que a gente não gosta de mexer. Porque vai mexer muitas vezes num porãozinho lá, que a gente guarda 7 chaves e esconde a chave, talvez como alguns escondem o celular do cônjuge, botando senha para tudo quanto é lado. Não, isso aqui não, essa é uma área restrita. Isso diz respeito ao meu coração. Ezequiel vai nos dizer, que revelar uma coisa que o povo de certa maneira está cego para ver. Eles são idólatras, e essa idolatria está no seu coração, porque eles mesmos levantaram esses ídolos e nem perceberam, porque é um processo, e muita coisa a gente nem percebe, por isso precisamos rogar a Deus. Eu rogo ao Senhor, Senhor, quais são os ídolos do meu coração? Vez por outra eu me surpreendo, eu digo, ainda tem esse, Senhor, eu ainda preciso disso, e é um processo. No final a gente tenta tocar aí em alguns desses ídolos. Segundo ponto, o engano da idolatria. O que é que acontece? O que é que estava acontecendo com esse povo? A idolatria que nasce no coração, ela traz um engano muito grande. Ela não fica alojada, mas ela traz consequências. E por isso que a gente, quando fala da idolatria, a gente está falando de algo muito sério. Diz respeito ao crescimento na fé, algo que dificulta, algo que acaba sendo um obstáculo para a nossa comunhão com Deus. Você vai perceber isso. Os israelitas, eles estavam se iludindo acerca da sua própria condição. Era uma questão de cegueira espiritual. Olha o que diz o verso 3. Estes homens colocaram seus ídolos em seus corações e posicionaram suas iníquas pedras de tropeço bem em frente de suas faces. Eu estou aqui já colocando já uma outra tradução, não é? Essa fica mais clara. Esses homens, eles colocam ídolos nos seus corações e eles posicionam suas iníquas pedras de tropeço bem em frente de suas faces. Eles constroem esses ídolos e esses ídolos acabam por dificultar, afetar a visão desses homens. Isso traz uma consequência espiritual. Você já experimentou adesivar as lentes dos seus óculos e sair andando? Ou você já dirigiu vários quilômetros atrás de um caminhão gigante lá carregado que você nem consegue, a gente vai seguindo o caminhão, a gente nem consegue ver para onde a gente está indo. Assim é um idólatra. Isso é um obstáculo. É uma imagem diante dos seus olhos. E a gente pode pensar aqui como a idolatria do eu. Ao invés desse adesivo nesse óculos, é um próprio espelho. Você se vê a todo tempo, a todo instante. É um narcisismo. Você gosta de ver sua imagem, você gosta de se idolatrar, de se auto-idolatrar. Gente, de fato, o amor é cego. Mas não é numa visão romântica. É numa visão terrivelmente pecaminosa. Lá em Jeremias, no capítulo 2, Deus vai denunciar a idolatria daqueles homens, dizendo assim: vocês me largaram e seguiram os seus falsos deuses. Vocês me largaram e se apaixonaram por outros deuses. É essa forma que Deus vai falar da idolatria daqueles homens. Vocês foram afetados na sua visão, se apartaram de mim. E aqui no 14, no verso 5, diz assim: vocês se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos.
Nem precisava, eles tinham tudo que podiam ter, que precisavam ter na presença de Deus, porque Deus é suficiente para o seu povo. Mas eles resolveram, chegou assim, dizer assim, eu quero minhas contas. A gente pode lembrar do filho pródigo. Tinha tudo lá no seu pai, mas eu quero sair de casa. Seguindo o Deus do seu próprio coração. E aquilo que nasce no coração da gente tende a ser expressado na prática. A idolatria produz cegueira e ela produz surdez também. Eles queriam, sabe o quê? Ouvir algo bom da parte de Deus. É uma espécie de cinismo, não é? Eles tinham sido levados, já estavam nesse processo, né, de disciplina da parte de Deus, mas isso ia ficar ainda pior. Então os anciãos aqui no verso 1, eles se reúnem com Ezequiel na expectativa de ouvir de Ezequiel a mesma profecia que eles estavam ouvindo dos falsos profetas da época. E o que é que os falsos profetas diziam? Isso vai passar, vocês vão voltar, vai haver um retorno imediato, logo, logo vocês estarão retornando para casa. Deus vai agir, a cidade, Jerusalém, nunca que ela será destruída. Então, por trás de todo esse discurso, por trás de todo esse discurso havia um engano muito grande. Mas eles foram atrás dos profetas porque eles queriam ouvir alguma coisa boa da parte de Deus. Veja bem, uma vida totalmente distante de Deus, mas eles queriam escutar boas palavras da parte de Deus. Um favor, uma mudança, não deles, mas uma mudança da sorte deles. E aí é um grande problema, porque a grande questão não é a gente pensar, orar para que Deus mude a nossa sorte. A nossa primeira oração é para que Deus mude o nosso coração, porque a sorte vai ser consequência. Quando eu digo em sorte, eu não estou falando do acaso, não. A sua vida, da providência de Deus. Eles diziam, vai dar tudo certo, eles queriam ouvir. Mas a verdade era, não vai dar nada certo, porque está tudo errado. Tudo errado, tudo errado. No Salmo 115, a gente falou da cegueira e da surdez, e o Salmo 115 vai trazer um aspecto interessante. Tem um livro que se chama Você se torna aquilo que adora, e um dos conceitos que o autor traz é justamente este. No Salmo 115, no verso 8, diz assim, o Salmo 115 fala da idolatria, não é? Dizendo dos falsos deuses, eles têm olhos, mas não vê, boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam. E aí no verso 8 do Salmo 115 diz assim, a eles, semelhante a eles se tornem o que assim procedem, assim como todos os que neles confiam. Há uma sentença aí, dizendo assim, vocês idólatras, vocês vão se tornar semelhantes àquilo que vocês adoram. É um falso ídolo. Eles têm olhos, mas não veem, então vocês se tornarão cegos espiritualmente. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Os falsos deuses têm ouvidos, mas não ouvem, vocês também ficarão surdos. E aqui há uma consequência, a gente de fato se torna igual, semelhante àquilo que a gente adora. Você adora a Cristo, você está cada vez mais se tornando parecido com quem? Com Cristo. Você adora os ídolos, você está cada vez mais se tornando a imagem do seu ídolo. Romanos capítulo 1 vai nos trazer essa verdade, não é? A adoração idólatra agora que faz parte, que envolve o coração, que provoca essa cegueira e por fim uma prática terrível de pecado. A idolatria perverte o nosso relacionamento com Deus, tem uma consequência espiritual. Deus é como se Deus estivesse dizendo, vocês querem uma resposta? Eu vou responder a vocês. E qualquer um poderia dizer, eita, a resposta de Deus é tudo o que a gente quer. A gente ora, a gente espera uma resposta de Deus. Deus está dizendo aos idólatras, eu vou respondê-los. Mas sabe como é que eu vou responder? Segundo a multidão de seus ídolos. E aqui é um juízo de Deus, um juízo de Deus. Vocês andarão de mal a pior, enquanto não se arrependerem. Idolatria é coisa séria. Problema do coração mata. Em Ezequiel, dos versos 7 e 8, olha o que o texto diz aí. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel
separar-se de mim e erguer ídolos em seu coração, e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem, e farei dele um exemplo e um motivo de zombaria. Eu o eliminarei do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Aqui está falando que Deus vai eliminar os idólatras. Mas que linguagem pesada, não é? Como é que Deus de Israel vai eliminar os idólatras? Mas, irmãos, qual é o fim da idolatria? Qual é o fim da idolatria? A consequência última da idolatria? A morte eterna, o inferno. Lembra daquela lista de Apocalipse? Quem vai ficar de fora? Dentre estes, os idólatras. Então, idolatria é coisa séria. E aqui, o profeta está se referindo já ao que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 12, capítulo 13, das consequências para aqueles que se voltassem, se afastassem de Deus e voltassem para os seus ídolos. Deus está aqui disposto a condenar seriamente o paganismo. Deus, ele não tolera a adoração rival. Deus, ele não tolera ser adorado juntamente com outros deuses. Veja, irmãos, Satanás, ele não é ciumento. De que forma? Se você o adorar por meio de qualquer prática mundana, ele não se importa se você vier à igreja. Se você vier à igreja de noite e na manhã seguinte você pecar, se você adorar a Deus de noite, ou adorar a Deus de manhã, adorá-lo à noite, ou adorar a si mesmo à noite, ele não vai ter problema nenhum. Talvez ele até lhe ajudasse. Se ele fosse um Uber, ele daria uma carona, você não precisava pagar absolutamente nada. Mas o contrário, a gente tem que entender. É Deus que é ciumento porque ele não tolera a idolatria, ele não tolera a idolatria para o nosso próprio bem, por zelo à sua santidade, mas por zelo ao seu próprio povo. Ele não tolera. Não podemos adorar a dois senhores. Olha que confusão. A idolatria é uma confusão terrível. Porque se a gente olhar esse texto, eles primeiro se afastam de Yahvé. No verso 5, é o povo que está se afastando de Yahvé. Ao mesmo tempo, eles estão procurando Yahvé. Eles se afastam, mas querem estar perto. Eles estão totalmente confusos. Porque quando você parte para uma vida de idolatria, quando sua mente, os seus olhos ficam vedados, os seus ouvidos tapados, você não consegue mais entender absolutamente nada. E somado a isso, o próprio Deus se afasta do povo e diz assim: quando eu responder, eu vou ser contra vocês. Eu vou agir dessa forma. Vocês serão enganados. Em último caso, eu deixarei com que vocês sejam enganados. Porque eu já falei a verdade, porque os profetas estão anunciando, porque a palavra de Deus está sendo propagada, eu já falei. E aqui, a essa altura, ele já falava sobre as consequências do cativeiro. Se voltem, mas o povo tapava os seus ouvidos. Sabe aquele pai, quando ele dá conselho ao seu filho, e fala uma vez, e duas vezes, e três vezes, e diz assim: você quer fazer isso? Então faça. Então faça. E Deus, como esse pai sábio, mas justo, e que ama e disciplina, diz assim: vocês vão andar de mal a pior, porque vocês não querem ouvir a minha palavra. E esse é o ponto, a confusão, a tragédia da idolatria. Uma terceira coisa desse texto nós podemos ver a solução para a idolatria. A solução. Veja o que diz o verso 6. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Ele fala sobre a esperança que há no arrependimento. Há uma chance. Se você ler todo o livro de Ezequiel, você vai ver que é um livro de muita condenação.
O povo está com o coração endurecido, mas também Deus aperta o cerco. Na continuação aqui desse texto, a partir do verso 12, vai falar da justiça dos castigos de Deus. Então, ela já vai voltar o aperto aqui, vai ficar ainda mais pesado a partir do versículo do número 12. Mas mesmo assim, há um Deus gracioso, há um Deus que chama o seu povo ao arrependimento. Sempre que houver a disciplina de Deus, a justiça de Deus, você pode estar sofrendo como for, mas sempre vai haver uma mensagem de esperança, mediante o arrependimento. Arrependimento. Como é importante nós pensarmos sobre o arrependimento? Porque muitas vezes nós pensamos que o arrependimento só faz parte do começo da vida cristã. É lá no começo, nós nos arrependemos e cremos. Pronto, acabou-se, já me arrependi. Então depois você pode fazer o que quiser e tal. Mas eu me arrependi quando? Lá em 1998. Em março, eu acho. O efeito noético, viu, pastor da manhã? Lá em março eu me arrependi. E aí, só isso? Mas a vida cristã é uma vida de contínuo arrependimento, diário. Se a gente pensar nas teses de Lutero, a primeira tese de Lutero vai falar sobre isso. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que a vida do crente seja uma vida de arrependimento. Essa é a norma da vida cristã, uma vida de arrependimento. Eu me deparo com os meus próprios ídolos, eu me arrependo e sou um iconoclaste, quebro esses ídolos. Mas, me lembro de Calvino, fala que a alma humana é uma fábrica, uma forja de ídolos. Você quebra hoje, mas amanhã já está nascendo outro. E nós precisamos passar por esse processo de arrependimento, contrição. Vocês viraram as costas para mim. Mas se vocês se voltarem contra os seus ídolos, vocês podem me seguir. E aqui é um divórcio mesmo. Da mesma forma que o povo abandonou a Deus, agora o processo é diferente. Agora eles devem abandonar os ídolos, e de maneira sincera. Olha a linguagem do verso 6 novamente. Diz a casa de Israel: assim diz o Senhor, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos. É uma atitude do povo. Ele precisa fazer isso, se converter e se afastar. Interessante, né? Porque muitas vezes nós nos convertemos, mas deixamos o ídolo sempre por perto. Não queremos mexer naquela área. Deixa aí, no stand-by, em off. E logo, logo, se você não mata o pecado, ele vai matar você. Ele vai matando você. Se você não destrói esse ídolo, todos os dias o ídolo está diante dos seus olhos, requerendo adoração. Por isso, Deus diz assim: se convertam e se apartem dos ídolos. Deem as costas às vossas abominações. É interessante, porque a conversão é justamente você dar as costas ao pecado. E nessa mesma linguagem, o povo de Deus tinha virado as costas ao Senhor Deus. Agora ele diz assim: dê as costas ao pecado. Vou falar de novo do filho pródigo, né? Quando ele se afasta do pai, ele vira as costas para o pai e vai embora. Mas para voltar para casa, ele tem que virar as costas dos ídolos do mundo e voltar para Deus. Não tem como ficar de lado. Não tem como haver uma conciliação. Não há amizade. Ou eu viro as costas para Deus e sou um idólatra. Eu viro as costas para os ídolos e abraço ao Senhor Deus, prostrado aos seus pés. Será que esse é um processo fácil? Certamente que não. Nenhuma relação que envolve paixão é fácil. É fácil acabar o namoro? Alguém está dizendo: pastor, vejo que tu não és profeta. É fácil acabar uma relação onde o coração está envolvido? Não é fácil. Da mesma forma, não é fácil largar a idolatria, porque isso mexe com o coração da gente. É coisa que é cara para a gente, é coisa que a gente venera, é coisa que para a gente é fundamental. É um engano da idolatria. Fazer de coisas fúteis ou secundárias, e até coisas boas, algo essencial para a sua vida. Minha família é tudo. É um discurso lindo, mas é perigoso, não é? Meu filho é tudo para mim. É muito bonito, mas é perigoso. O trabalho para mim é tudo. Muito bem,
mas é perigoso. É perigoso. Há uma relação de amor em tudo isso. Nosso coração é o centro da nossa espiritualidade. É o lugar onde tudo acontece. E não há como fazer essa operação a laser. Não. Vai mexer com a carne, vai sangrar. Arrancar os ídolos do nosso coração é um processo de sofrimento. É um processo que requer sacrifício, mas é necessário para o nosso próprio bem. No versículo 11, irmãos, diz assim: olha o propósito de Deus: para que a casa de Israel não se desvie mais de mim. É uma ação de Deus com o propósito de trazer o povo de maneira coletiva, individual, mas coletiva. Aqui a gente pode ver o trabalhar de Deus no meio da igreja. Às vezes a igreja como um todo acaba se voltando para um aspecto idólatra, um aspecto político, um aspecto ideológico, um aspecto de uma prática cultural. E a igreja pode sucumbir, a igreja pode se prostrar diante desse ídolo. E aí, Deus diz assim: eu vou tirar vocês da idolatria. Nem mais, não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus prometeu fazer essa obra. Deus prometeu fazer essa cirurgia, esse nosso bendito Salvador, nosso bendito Senhor. Ele, se não fosse a ação de Deus, imagine só como nós estaríamos. Imagine quantos ídolos você já deixou para trás na sua caminhada. Quantos ídolos, coisas simples, mas que acabam envolvendo o nosso coração. Eu me lembro de um irmão lá da quarta igreja, pensou que ia ser Fagundes, né? Da quarta igreja. E ele gostava muito de futebol, e num dos bairros aqui da cidade, ele que comandava esses rachões, e levava o uniforme para casa, e dividia a equipe, e aí o Senhor Deus o chamou, ele se converteu. Mas aí cadê o irmãozinho na escola dominical? Onde está você, meu irmão? Podia ir num campinho da cidade que ele estava lá. E aí se passou um tempo, até que aquele irmão teve um dia que entregou todo o uniforme, toda aquela coisa lá do pessoal, do time, entregou. Desde então esse irmão estava lá na escola bíblica dominical. Mas veja, talvez, não sei qual foi o ídolo da sua vida que já foi arrancado. Uma coisa eu sei, que muitos dos ídolos já foram destruídos. Mas se não fosse a ação de Deus, meus irmãos, nós ainda estaríamos mergulhados em grande e terrível idolatria. Se Deus não tivesse agido de maneira poderosa. Sabe por que Deus faz isso, nos libertando? E sabe por que Ele vai continuar a nos libertar? Por causa da sua aliança. Esse é o meu povo. Eu não vou entregar o meu povo nas mãos dos ídolos. Eu não vou deixar com que o meu povo se mate. Eu não vou deixar com que o meu povo seja destruído, se autodestrua por causa da idolatria. Primeiro ele fala em arrependimento, porque é necessário. O primeiro passo, a conversão. Mas nós vemos aqui que se não for a ação de Deus, não há arrependimento. Se não for a ação do Senhor, não há quebrantamento. E aí eu queria passar para essa parte final, trazendo 2 exemplos. Eu queria fazer uma espécie de teste do coração. Vamos testar o nosso coração no que diz respeito à idolatria. Vou mostrar 2 exemplos aqui, um positivo e outro negativo. Primeiro, quero falar sobre Abraão. Lembra? Nosso pai na fé. Deus nos deu um filho com Sara, já na velhice. Filho da promessa, filho da aliança. Se chamava Isaac. Em Isaac ali havia algo muito importante. Cumprimento da promessa de Deus. Certo dia, esse Deus de muitos desafios para tratar do nosso coração e muito criativo, ele diz assim: Abraão, vamos ali? Vamos para o Monte Moriá? Leve seu filho, leve um cutelo, uma espécie de faca, leve a madeira, é um sacrifício, um holocausto. Vamos, de pronto.
E aí isso está lá em Gênesis 22, a gente pode pensar nesse texto, talvez você já saiba exatamente o que aconteceu nesse episódio, mas fala ali sobre a soberania de Deus. Deus já sabia que Isaac ia ser preservado. A gente pode pensar que na história da redenção era necessário que Isaac fosse preservado ali, para que a história da redenção tivesse uma continuação. Aquele animal ali que já tinha sido preparado lá no monte para o sacrifício, então Deus já tinha feito tudo, mas há também uma perspectiva pessoal nisso. Olha, você não é só um protagonista da história que Deus está construindo, mas Deus tem uma história a fazer em você, na história de Deus, dessa forma, pensando dessa forma, eu falei protagonista, mas seria o coadjuvante, né? Pensamos que seríamos todos coadjuvantes, mas não. Deus nos chama e Ele tem uma história particular com cada um de nós. Deus não está me usando aqui para a história da igreja local. Deus não está usando o pastor Flávio somente para a história da igreja presbiteriana do Catolé. Deus está usando-nos, usando você, mas agindo em você. Abraão, em toda essa história, Deus tinha algo a tratar com Abraão que seria fundamental para a sua vida. O que é que Deus queria fazer com Abraão? Deus fala 2 vezes com Abraão nesse episódio. A primeira fala dele antes do teste, ele diz assim: toma teu filho, teu único filho, olha o drama, para trazer o peso, né? Chama o teu filho, teu único filho, Isaac, e ele diz assim: Isaac, a quem amas. Não é só Isaac, mas é o filho do seu amor. E ele diz assim: vai à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essa é a primeira fala. Depois do ocorrido, quando Abraão coloca Isaac para o sacrifício, levanta o seu cutelo, e aí ele escuta a voz do anjo, dizendo assim: não é mais necessário. Deus fala uma segunda vez: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Sabe o que é interessante? Entre essas 2 porções aqui, há um aspecto que fica ocultado. Na primeira fala, em relação à segunda. Na primeira ele diz: o filho a quem amas. Na segunda ele diz: o teu filho, porque eu sou o teu amor. Você prova através desse sacrifício que eu sou o mais importante para você, que eu sou o teu único Deus. Veja, irmãos, Abraão não deixou de amar Isaac, não, continuou sendo filho do seu amor. Mas não havia igualdade, uma competição entre o Deus de Israel, entre o seu Deus e o seu filho. Poderia acontecer, né? Um filho que já veio na velhice, depois de tantos problemas, depois de tantas lágrimas, o filho de muitas dores, digamos assim. Talvez um filho que tenha passado por um problema de saúde muito grave, e aí a gente vai colocar ele dentro de uma bolha. Conversava com os irmãos aqui da igreja, né? Na experiência do primeiro filho, e toda essa dificuldade e medo de sair, de se expor, né? E para voltar para casa. Mas assim, a vontade que a gente tem é guardar o nosso filho numa bolha. Mas a gente deve ter cuidado com tudo isso. Eu não estou falando da prudência, não estou falando da responsabilidade paterna. Mas eu estou falando de idolatria. De algo que toma todo lugar do seu coração e toma todo o seu espaço. Você acaba... Lembra que eu falei que idolatria é um amor desordenado? É um amor meio maluco? É um amor cego? É uma paixão? Isso foi crucial para a vida de Abraão. Deus não tinha dado um filho a Abraão para que ele se tornasse um Deus na sua vida, um tropeço. Pense nisso. Deus não te dá algo para que isso se torne um tropeço para você, não, meu irmão. Isso não depende muitas vezes da coisa que você recebe em si, seja um bem, seja uma bênção de qualquer ordem, a família, etc. Deus não te deu isso para ser um tropeço para você, para nós. Não. Mas a forma como nós lidamos com isso acaba fazendo com que a gente transforme isso num Deus. Não era esse o propósito divino. Na segunda fala, Deus destaca o temor que Isaac tem a ele. Seu filho consegue perceber isso na sua vida, isso é marcante.
Isaac não se sentiu menosprezado ou sofreu algum trauma de estresse pós-Moriá. Não. Mas ele viu a importância do único Deus na vida do seu pai. O Deus de Abraão foi o Deus de Isaac. Será que seu filho consegue perceber isso na sua vida? Que Deus é mais importante para você do que ele, e não numa questão de competição, mas de cada coisa, cada lugar. Isso não vai trazer um trauma para ele. Isso vai fazer com que ele ame ao seu Deus também. Você ama mais a Cristo? Mateus 10, 37 diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Cristo não está dizendo aqui para largar o pai, para largar os parentes. Não, mas é uma questão do coração. Do coração. Amar mais a Deus. O segundo exemplo é de um jovem, está lá em Marcos 10, 17 ao 22. Um jovem rico. Um jovem que tinha muitas posses. Um homem religioso, que tinha a palavra de Deus perto dos lábios, mas longe do coração. Esse jovem, ele se aproxima de Deus dizendo, bom mestre, e ele até se prostra. Mas Cristo, ele queria tratar do coração desse jovem. E na narrativa do capítulo 10 de Marcos, ele diz assim, antes disso, Cristo diz assim, ele diz, o que é que eu faço? Bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Você sabe, siga os mandamentos. E aí Jesus Cristo, ele vai enfatizar a segunda tábua dos mandamentos, do compromisso, não é? Horizontal, nosso compromisso uns para com os outros. Mas ele diz de pronto, isso aí, ó, é fichinha. Eu já sou fera nisso. Isso aí eu já passei, já estou no céu. Preciso nem de mediador. Jesus respondeu. Ele responde, eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Jesus fitando, Jesus olha, e Marcos, ele é incrível, ele vai dizer que Jesus fitou os olhos, o amou. Interessante que a gente pode demonstrar amor no nosso próprio olhar, não é? Sentimento, desejo de ganhar o outro. E disse, só uma coisa te falta. Se eu já fiz tudo isso, 6 coisas, eu já tirei de letra, diga aí o que é, eu vou tirar de letra também. Vai, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Fácil? Ele, porém, contrariado, revoltado. A idolatria provoca isso, né? Essa ira, quando o seu eu não encontra satisfação, não é respondido da maneira como você quer. Muitas vezes a gente se arde em ira em casa por alguma situação, na verdade porque você não foi adorado como você queria ser. Ele ficou contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Qual o problema dele? Eram as suas propriedades? Não eram as propriedades. Cristo não queria que ele se engajasse numa obra filantrópica, ou que ele se tornasse uma espécie de Francisco de Assis da Palestina. Não é essa a ideia. Ele estava querendo mostrar àquele jovem que ele era um idólatra. Ele adorava seu status. Ele adorava a si mesmo. Isso o afastou de Cristo. Era o tratamento. Ele deveria abandonar, não as suas posses, mas abandonar a si mesmo, a sua idolatria. E aqui a gente tem esses 2 testes do coração, um positivo e outro negativo. Tem tantas coisas que a gente pode pensar. Para os jovens, por exemplo, por que você pede o que pede aos seus pais? Filho pede muito, não é, pastor? Se o senhor tem 3, pede 3 vezes mais do que o meu. Eu não preciso ser um Pitágoras para chegar a essa conclusão. Sabe? E você, adolescente, jovem, você pede coisas aos seus pais. E por que você pede o que pede? O que é que te leva a pedir? Talvez um aparelho, algo que possa,
aparelho eletrônico, algum status, uma viagem, porque toda turma tem viajado e eles postam essas imagens nas suas férias, e eu estou aqui, mãe, no apartamento ou no jardim de casa. Mas por que você pede essas coisas? Será que é só para se igualar, ou para mostrar que você é importante? Ou para mostrar o seu valor? Ou para que de alguma maneira você receba curtidas lá e comentários, e que as pessoas acabem lhe tendo como um ícone? Dizer assim, eu quero segui-la. Será que é somente para os seus colegas perceber que você é mais especial do que eles? E quando você tira nota baixa, você continua sendo um teste do coração. Você fica exageradamente triste. Porque tem uma tristeza, você tem que ficar desapontado, né? Quando tira uma nota baixa. Você fica desapontado. Mas por que você fica exageradamente triste? Será que é porque você não vai receber os elogios do seu professor? Será que é porque aquela sua imagem de ser, né, o célebre da turma, o mais douto da turma, vai por água abaixo? Será que é uma questão somente de imagem? Um fracasso diante dos amigos. Você queria aplausos e os seus aplausos foi para outros. E por que você chega triste lá do futebol? O jovem foi lá para o torneio e não conseguiu, né? Perdeu o campeonato, perdeu a competição e chega desapontado, perdeu o jogo. Mas por quê? Porque você queria o aplauso, você queria ser reconhecido. Será que é só isso? Como você se comporta quando o seu irmão tem um melhor desempenho do que você em alguma coisa? Ele rouba a atenção dos seus pais, aquela atenção que você queria para você, é para ele. Ele é o mais inteligente, ele é o mais sabido, ele é o mais esperto, ele é o tudo. Me lembro muito de uma viagem que meu pai fez, e no retorno da sua viagem ele deu presentes a alguns dos meus irmãos. Cadê o meu? Eu fiquei no vácuo. E fui chorar, criança ainda, cadê o meu presente? E às vezes a gente se porta assim. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser lembrado. Talvez haja uma raiz de idolatria, talvez haja isso no nosso coração, desejo de ser adorado. Me lembro também quando meu time perdia. E na verdade, quando meu time ganhava, antigamente meu time ganhava muito, hoje nem tanto, tá bom? Deu uma pausa. Mas aí eu tinha irmãos, meus irmãos torciam pelo Corinthians. E eu pelo Soberano. Olha que soberbo, o próprio time tinha o apelido de Soberano. E aí, meu irmão, e a maioria da minha família tinha lá esse defeito terrível. E aí, quando o Soberano ganhava, eu chegava assim, eu estendia, eu era muito chato, gente, muito, muito mesmo. Era insuportável. E aí, estendia a camisa e chegava, sabe? Não se preocupem, a minha soberba foi abatida nesse sentido. O time não ganha mais nada. Mas a gente tem esse desejo de ser adorado. É necessário que a gente tenha esse cuidado com a idolatria. O vestir. Será que a gente se veste para a gente ser exageradamente observado pelos outros, ou elogiados? A insatisfação com o corpo, com aquilo que você vê no espelho. Ou você adora quando todos os carinhas ficam aos seus pés, aqui para as meninas, ou para os jovens, quando todas as meninas ficam aos seus pés. Você não quer nada com eles, mas você gosta de receber os elogios. Você, pai, pode estar usando seu filho para ser adorado. Sabe, como um troféu. Veja o meu filho. Meu filho, ele é muito bom. Isso não implica dizer que você não vai reconhecer as qualidades do seu filho, tá bom? Mas assim, amando a Deus, a gente aprende a amar todas as coisas por meio dele, sabe? Mas, gente, olha, o meu filho, ele tem essa formação, o meu filho é isso, ele é expert nisso. Então, a gente usa mais isso para se inflar e para a gente ser adorado. A gente usa o nosso filho para a gente ser adorado. Porque lembra que o conceito de Filipe Fontes, que ele traz assim, que a adoração é você adorar a si mesmo, e você usa as coisas com o propósito de ser adorado. Talvez a excelência acadêmica, profissional pode ser um ídolo, né? Usar os seus diplomas para se engrandecer somente. Autopromoção, para mostrar aos outros que você é super competente. E a vida profissional pode ser um ídolo? Pode também.
Eu estava vendo uma matéria da BBC e de uma repórter que teve uma experiência lá no Japão. E eles têm um hábito lá que chama Inemuri. Eu estou lendo na íntegra aqui, talvez tenha aquele Inemuri, né? Talvez alguma coisa. E o que é isso? Essa pessoa percebeu que os japoneses, eles tinham um hábito, o costume de dormir em todo e qualquer lugar. Era no metrô, era na praça, era na sala de aula. Eles dormiam. E a cultura, e os japoneses são conhecidos por trabalharem muito e dormirem pouco. Ele diz que é o povo que não dorme. Ou seja, eles tinham uma carga de horário muito grande, seja no estudo, seja no trabalho, e aí não sobrava tempo para dormir. Então eles aproveitavam essas brechas e acabavam dormindo pelo meio do tempo. Então era muito comum ela passar e ver japoneses dormindo nos lugares expostos. Ela disse, não era por preguiça. Tem uma fala, essa jornalista, ela diz assim, muitos reclamavam, nós japoneses somos loucos por trabalhar tanto. Mas essas queixas revelavam certo senso de orgulho de ser mais aplicado e moralmente superior ao resto da humanidade. Veja, são coisas boas, coisas legítimas. O trabalho, o produzir, isso glorifica a Deus. O estudar, isso é bênção. Não pare de estudar, não pare de trabalhar. Mas percebe como isso pode ter uma raiz de idolatria que é perigosa? E no nosso relacionamento, se alguém não fala comigo na igreja, por que essa pessoa não fala comigo na igreja? Será que eu sou invisível aos olhos dela? Será que ela não me percebe? Ou se a gente é visto demais, as pessoas vão pensar, eita, eu sou importante demais, todo mundo fala comigo, todo mundo quer me seguir. Isso pode ser algo idólatra. Eu tenho os meus próprios ídolos, tenho ídolos. Eu tive um problema familiar muito sério alguns anos atrás, muito sério com Raquel. O problema era o seguinte, era que ela nem sempre colocava comida no meu prato antes das refeições. Nem sempre, viu? Nem sempre. Aí eu dizia, mas rapaz, Raquel, eu fui criado, minha mãe colocava comida no meu prato. Eu não aceito uma mudança dessa. Não é? Com o tempo ela não fazia isso para me provocar, não para me deixar irado, mas uma coisa normal. E aquilo foi me deixando, né? E isso eu ficava passava um dia, às vezes, sem falar com Raquel. A gente chama isso de quê? Eu fico emburrado. Raquel disse que eu tenho meus lundum. Você pensando aí que o pastor era uma bênção, né? Olha que eu fiquei com raiva de Raquel. E aí eu comecei a pensar sobre isso, orando. Eu disse, rapaz, eu quero mesmo ser adorado. É a minha imagem que está sendo arranhada. Ou a minha autoridade, o pseudo-autoridade. Que bobagem é essa? Eu me lembro de uma frase do pastor Flauber, do episódio da questão do café da manhã. Uma vez o pastor Flauber disse que gostaria que todas as vezes quando amanhecesse dia, tivesse lá o seu café na mesa. Eu queria ser tratado como rei. Essa era a frase do pastor Flauber. Eu queria. Mas eu não sou rei. Há um detalhe nisso aí. Você não é rei, meu amigo. Nós somos reis. E às vezes há essa inclinação idólatra por causa de bobagens. Mas isso revela um ídolo. E todas as vezes que eu coloco a comida no meu prato, Raquel, eu te amo, viu, meu amor? E ela coloca de vez em quando, eu fico satisfeito também. Mas quando eu coloco todas as vezes, eu fico pensando nesse episódio. Né? Isso foi didático para a gente pensar como tratar os nossos ídolos. A idolatria faz com que a gente tenha uma imagem exagerada a respeito de nós mesmos. O ponto é, e a gente encerra aqui, precisamos fugir da idolatria. João, no capítulo 5, último versículo lá de João, ele diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos. E antes, no verso 20, ele vai falar da nossa imagem em Cristo Jesus. Ele que nos dá esse suporte. É aquilo que eu sou em Cristo. Eu não preciso ser reconhecido. Eu não preciso ser valorizado. Que as pessoas me notem. Eu não preciso de alta adoração. Eu fui criado para adorar ao único Deus, ao único Senhor. Filhinhos, eu digo para vocês, meus irmãos, guardai-vos dos ídolos. Porque eles podem ser uma pedra de tropeço na vida de vocês. Pode ser um empecilho tão terrível, tão horrendo. Coloque cada coisa no seu lugar. Como?
amando a Deus sobre todas as coisas, amando a Cristo. E agora, todo o nosso amor vai ser ordenado. A idolatria não é um amor desordenado. Eu vou para a cruz, amo ao Senhor, e Ele ordena todas as coisas, tudo no seu devido lugar. A gente está vendo Pedro, em 3,15, diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificai a Cristo como Senhor no nosso coração. O que é que tem ocupado o seu coração? Quais são os ídolos? É difícil ver, é difícil perceber. Mas você conta com a força do Senhor, a força do Espírito Santo, para destruir. Deus, Ele é iconoclasta. Ele destrói os nossos ídolos. Ele sabe fazer isso. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Pai. Uma tendência tão forte, nossa, Senhor, a idolatria. Por isso o Senhor diz: não voltem aos velhos ídolos, não voltem às velhas práticas. Vocês foram libertos dessa vida. Mas ainda estamos nessa luta, uma luta travada, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude. Queremos lembrar, Senhor, da Tua palavra, por meio de Ezequiel. Se convertam e abandonem e se voltem para mim. E eu oro ao Senhor. Se nessa noite, nesse momento, o Senhor tem revelado os ídolos, os corações. Que a atitude, Senhor, daquele que foi confrontado, seja de destruição dos ídolos e de retorno ao Senhor. Nos volta para Ti como igreja. Se Te abandonamos no meio da caminhada, se trocamos a cruz, Senhor, por qualquer coisa desse mundo, ou se em algum momento nós tentamos, ó Pai, dividir a adoração que deve ser voltada somente a Ti. Perdoa a Tua igreja, perdoa a igreja brasileira, perdoa a igreja local. Precisamos, ó Pai, voltar ao primeiro amor. Limpa o nosso coração, para que a cruz de Cristo, Senhor, volte a ser o centro da nossa vida. Cristo seja o nosso Senhor. Queremos santificar Cristo no nosso coração. Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.